com as nossas vidas, com um amor, Senhor, que nós não podemos entender, mas que nós saímos daqui, Senhor, nessa manhã constrangidos com esse amor, Senhor, e que a nossa vida seja melhorada para a glória do Teu santo e precioso nome. Nós oramos agradecidos, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor e um ótimo dia a todos. Ainda há tempo eu queria apresentar o pastor Jefferson e a irmã Gisele, que estão conosco, estão acompanhando Harley e Andréia. Onde estão? Estão lá atrás. Pastor, se coloca em pé mais um segundo. Nós queremos recebê-los com muito bem-vindo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Estamos felizes? Amém? Sintam-se em casa, adorem ao Senhor conosco. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse. Vamos nos colocar em pé para nós lermos a palavra do Senhor. Apocalipse. Encontraram? Volta uma página, está o livro de Judas, a carta de Judas. Assim fica mais fácil. E os que estão no celular acabaram de se perder. Isso me alegra. Judas. Nós vamos ler o versículo 22 e o versículo de número 23. O Senhor tem falado comigo nesses dias e essa madrugada Ele depositou essa palavra no meu coração, resgatando-os do fogo. Versículo 22 e 23. Diz assim: E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Na Nova Versão Internacional, que parece que o português fica um pouquinho mais claro para nós, diz assim: procurem ajudar aqueles que contendem contra vocês. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem alguns, resgatando-os como se fosse das próprias chamas do inferno. E quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo bondosos com eles. Mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, enquanto têm compaixão deles como pecadores. Amém? Podeis assentar. Todos nós sabemos que esse país está passando por momentos muito difíceis. Nós ligamos a televisão, olhamos nas capas dos jornais, e nós vemos que estamos enfrentando um período de furacões, um período de enchentes em muitos lugares, um incêndio tremendo na Califórnia. Estamos passando em meio a atentados, e a nação inteira está em alerta. E a verdade é que esses problemas estão ocupando a mente de todos os governantes. Uma preocupação que o governador da Flórida está tendo é com relação ao furacão que passou em Porto Rico, e só essa semana e a semana passada nós já temos mais 27 mil habitantes na Flórida, porque as pessoas evacuaram Porto Rico e se mudaram para a Flórida. Os governantes não devem estar dormindo diante das preocupações que eles estão tendo que enfrentar. Entre todas essas coisas, duas notícias me chamaram demais a atenção essa semana. E quando eu cheguei na minha casa à noite, me chamou mais a atenção ainda, porque a Kátia tinha deixado uma Bíblia em cima da cama com um texto para mim ler. E, na verdade, não era um texto, mas era a carta inteira de Judas. E no meu coração eu sentia a confirmação daquilo que Deus estava falando comigo durante o dia. A primeira notícia foi que um menino salvou a vida do seu pai enquanto o seu carro estava em chamas. Esse homem estava tão desligado, desapercebido, enquanto fazia uma ligação, que ele não notou que o carro havia pegado fogo. E no seu driveway ele estava praticamente sendo frito, sendo assado. Quando o seu filho notou e chegou correndo e, batendo no vidro do carro, despertou para aquilo que estava acontecendo, e quando o pai sai do carro, há uma explosão no carro, e esse carro é completamente incinerado. Esse menino salvou o pai enquanto o pai estava desapercebido. Eu vejo que Deus age de formas tremendas. Nós podemos ver uma notícia dessa e simplesmente achar que foi algo que aconteceu. Mas eu consigo ver que o nome de Deus tem que ser exaltado, porque aquele menino não precisava estar do lado de fora. As nossas crianças normalmente brincam dentro de casa.
A segunda notícia que me chamou a atenção foram de repórteres que decidiram passear no inferno essa semana. E inferno é o nome que eles estão dando para explicar um grande incêndio que está acontecendo na Califórnia. Esses repórteres entraram no seu carro e resolveram passar pelas ruas em meio ao incêndio, mas essa reportagem não passou de 1 minuto, porque rapidamente os pneus do carro começaram a derreter. O calor de dentro do carro foi tanto, eles estavam com o ar-condicionado ligado, e esqueceram que a fumaça também estava vindo para dentro do carro. Então, rapidamente entraram e saíram do inferno. E quando eles saíram do inferno, as suas palavras foram tremendas. Eles tiveram algo tremendo para dizer sobre a situação que eles passaram por 1 minuto. Mas pensem comigo, porque já fazem alguns meses que esse incêndio está ali. Faz algum tempo que estão tentando apagar, estão tentando conter esse incêndio. Muitas vidas já pereceram, ao todo são quase 40, mas existem mais de 190 mil pessoas que foram evacuadas em virtude desse incêndio que está acontecendo. Essa segunda reportagem me chamou a atenção, porque ninguém de sã consciência quer entrar no meio do inferno. Mas as pessoas, por tantas vezes, estão caminhando para lá pensando que estão indo para o céu. Pessoas estão entrando, indo para o inferno e ainda por cima estão dando glória a Deus, aleluia, estão animadas. Mas a verdade é que Deus, pela sua santa palavra, pelo seu amor eterno, pela confirmação dessa palavra que foi dada ao irmão Eduardo nessa manhã, porque Deus quer um relacionamento com o homem, e esse relacionamento, por tantas vezes, se trata de exortação. Deixa eu chamar a tua atenção para que você volte para o caminho. E eu tenho certeza que essa manhã o Senhor vai nos livrar do fogo eterno, e nós vamos poder glorificar o seu santo e precioso nome. Judas, segundo a NVI, nós lemos aqui, ele fala, procurem ajudar aqueles que contendem contra vocês. Existe uma luta muito grande que está acontecendo nesses dias. Uma luta interna e não somente externa. Nós não lutamos contra o mundo, mas nós lutamos dentro da casa, porque às vezes o mundo parece que quer entrar pelas portas, escancarar as portas e dizer, olha, eu estou aqui. E a verdade é que o mundo não tem lugar aqui. Quem tem lugar aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua santidade e a sua supremacia em nossas vidas. Judas escreve uma carta que inicialmente tinha um desejo de falar sobre a salvação, mas ele sente uma necessidade dada pelo Espírito Santo, e os orienta e venha nos orientar a lutar pela imutável fé que uma vez havia sido dada. E nós devemos lutar para essa fé, nós devemos lutar para manter essa fé viva. Eu louvo a Deus porque quando o Espírito Santo está no controle, ele vem desde o começo do culto falando, essa mensagem não começa na minha casa, eu creio que essa mensagem começou no céu, assim como a inspiração para o louvor, a inspiração para esse culto, porque nós acabamos de cantar que o nosso Deus faz de novo, e eu creio que hoje Ele vai fazer de novo, avivando os nossos corações e nos dando a alegria da salvação uma vez mais. Era isso que Judas estava falando com aquela igreja, com aqueles homens, mas essa carta não se resume somente àquele momento. Essa carta ela é atualizadíssima, parece que é o jornal que saiu agora pela manhã que nós pegamos nas nossas mãos. Eles haviam falsos mestres que estavam em meio ao povo, homens que começaram a desvalorizar a sã doutrina, e com isso eles começaram a reduzir o cristianismo a uma fé nominal, a dizer, olha, eu sou crente, eu sou cristão, mas isso da boca para fora, e o mundo hoje está cheio disso. Esses homens começaram a colocar uma doutrina e a dizer que a profissão do evangelho é simplesmente algo que pode ser expressado de uma forma verbal. Mas eu creio que ser cristão ainda é seguido pelo bom testemunho. É a mudança que Jesus faz interiormente e que o mundo olha e diz, tem alguma coisa diferente com você. Tem algo que eu percebo na sua vida. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. É o Senhor se movendo através do Espírito Santo e com isso nós temos um caminhar que chama a atenção do mundo. E isso é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Por muitas situações e vezes eu me sentia tão fraco, mas em alguns lugares que eu entrava, eu falava assim, olha, teu lugar não é aqui. O que você tem de diferente? E como é bom nós sermos reconhecidos. O mundo nos reconhece, embora por tantas vezes nós esquecemos que nós já não somos mais do mundo. Esses homens estavam ensinando isso. Esses homens haviam negado as obrigações da santidade pessoal. Ou seja, venha como está e permaneça como está.
E está faltando hoje, está faltando aqueles homens inspirados pelo Senhor, compositores inspirados pelo Senhor, para fazer o segundo verso dessa canção antiga. Venha como está, mas tem que fazer o segundo verso. Mude, porque o Senhor quer transformar a sua vida. Essa inspiração precisa voltar para dentro de casa. Esses homens haviam negado essas obrigações da santidade pessoal. Eles ensinavam os seus discípulos a viverem em caminhos pecaminosos e, ao mesmo tempo, os afagavam com a esperança da vida eterna. Ou seja, é aquele filho que está fazendo tudo errado, mas você continua dizendo que é o melhor filho. É o melhor, porque ele está perto de você. Esses homens enganavam o seu povo, enganavam a igreja. Eles afirmavam que a vida de um cristão podia ter 50 tons de cinza. Sendo que nós olhamos para a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz que nós devemos ser santo, porque Ele é santo. Não existe 50 tons de cinza no céu. Existe o branco, é a cor universal da salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Judas não somente expõe o fogo que está consumindo esses falsos mestres, mas também entre os seus liderados e os ímpios, mas com um amor eterno, porque essa carta, apesar de ser uma carta de exortação, é uma carta cheia de amor. Ela tenta resgatar todos os leitores dessa carta. E se você leu juntamente comigo essa manhã, então esse resgate é para você também. É para nós. Existe tempo do Senhor fazer de novo, sim. Todos os leitores dessa carta. Para evitar que eles sejam também queimados e consumidos por esse mesmo fogo que estava consumindo esses mestres e os seus seguidores. A verdade é que esse fogo estranho ainda hoje continua a queimar e a causar vítimas. E entre elas, muitas vítimas são fatais. E me dói no coração quando eu vejo pessoas que caminhavam no Senhor e terminam a sua vida completamente distante dele. E me dói muito mais quando pessoas dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Sendo que a palavra diz que nós devemos andar de glória em glória, de fé em fé. Todos os dias nós devemos buscar mais e mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Prestem atenção nas tragédias que estão relatadas nesse livro por Judas. Ele fala sobre o povo saindo do Egito. O povo está saindo em festa, em alegria, vou ser livre, olha, não mais escravidão. Mas ele continua dizendo que esse povo foi morrendo porque não creram na sua liberdade. Esse povo começa a sair daquilo que estava causando dores, e quando eles estão indo para a liberdade, eles morrem, porque o Senhor não pode permitir que eles cheguem na terra com os seus corações do jeito como estavam. Ele fala também sobre os anjos que eram puros e santos. E depois ele fala que esses anjos estão na escuridão aguardando o juízo. Ele fala sobre Sodoma e Gomorra sendo destruída pelo fogo. E também fala que o inferno está pronto com os pecadores que serão castigados. Esses falsos mestres, eles ensinavam que o mundo é mau, então por isso faz pouca diferença o modo de alguém se comportar. Se o mundo está ruim, o que importa a forma que eu vivo? Era isso que estava na cabeça desse homem. Mas se o mundo está ruim e nós vivemos de qualquer forma, qual que é a diferença de nós estarmos dentro da casa? É um ato de religiosidade. E o próprio Senhor Jesus fala contra a religião. O que Ele quer é um relacionamento conosco. O que o Senhor Jesus quer é que nós vejamos que a porta está aberta, que o véu foi rasgado, e é possível sim nós chegarmos à presença de Deus em todo o tempo. Eles vivem vidas pecaminosas, continuando o texto, desonrando seus corpos e rindo do inimigo. Vejam que ponto que chegaram esses mestres. E o versículo 9 diz assim: sendo que Miguel, um dos anjos mais poderosos, não se atreveu a acusar Satanás, mas disse que o Senhor o repreenda. Pior do que brincar com o fogo é achar que o fogo nunca queima. Esses homens zombam e praguejam contra tudo o que não compreendem. E como animais fazem tudo o que lhes dá vontade de fazer. E desse modo arruinam suas próprias almas. Esses homens são exploradores constantes, eternos insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade, são uns exibicionistas espalhafatosos. E quando mostram consideração para com os outros, é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição.
O versículo 17, queridos amigos, lembrem-se do que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo lhes disseram, que nos últimos dias viriam esses escarnecedores. Alguém aqui tem dúvida que nós estamos nos últimos dias? O que mais que precisa acontecer para que a igreja do Senhor desperte e saiba, Jesus Cristo está às portas para levar um povo remido, a igreja preparada, ataviada, é a hora da igreja estar em pé e não brincando com o pecado. Nos últimos dias viriam esses escarnecedores, cujo único propósito na vida é deleitar-se em todas as formas de maldade que se possam imaginar. Eles provocam discussões, eles amam as coisas pecaminosas do mundo, eles não têm o Espírito Santo morando neles. Estamos longe dessa verdade. Estamos longe dessa carta, ou parece que o jornal foi aberto para nós agora de manhã. E está sendo contada a história de cristãos, de homens que têm uma sigla, mas que ainda não entenderam que precisam ter uma marca no seu coração, o selo do Espírito Santo na sua vida. Ou seja, Judas estava vendo tudo isso e estava vendo a exposição desses homens. E o homem se expôs. E Judas usou essa oportunidade para esclarecer a grande oportunidade que os fiéis tinham. A oportunidade de amar incondicionalmente e sarar feridas em nome de Jesus. Por pior que esteja o mundo, a igreja tem que seguir de pé. Por pior que as coisas estejam, essa é a oportunidade que nós temos de dizer que Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é a porta, sim, para o céu, e é tempo de entrar nele, porque esse mundo está indo de mal a pior. Versículo 20. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas cada vez mais firmemente sobre o alicerce da nossa santa fé e aprender a orar no poder e na força do Espírito Santo. Fiquem sempre dentro dos limites onde o amor de Deus possa chegar até vocês e abençoá-los. Esperem pacientemente pela vida eterna, que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará na sua misericórdia. A igreja do Senhor tem que regozijar nesse texto, porque é real o que Ele nos prometeu. Uma das muitas atrações que tem em Orlando é o prédio dedicado ao livro Guinness. Os recordes de todas as categorias estão ali. E na última e única visita que eu fiz a esse lugar, teve uma categoria que me chamou muita atenção. A categoria humana. E ali eu perdi uma boa parte do meu tempo, ou melhor, gastei uma boa parte do meu tempo. Porque tem coisas que são interessantes. Dentro da categoria humana, tem assuntos que são naturais e tem assuntos que são absurdos. Dos assuntos naturais, teve 3 que me chamaram a atenção e eu até anotei na hora. Tem um homem chamado Arambe Ashok, da Índia, que é a pessoa que mais tem dedos no mundo. Ele tem 12 nas mãos e 14 nos pés. É algo natural, porque foi Deus que o fez assim. Tem uma mulher que, aqui dos Estados Unidos, o nome dela é Fran Capo. É a mulher que fala mais rápido. Ela fala 603,32 palavras em 54 segundos. Durma com um barulho desse. E eu estava escrevendo o sermão, eu estava pensando, vou pedir perdão para a Kátia e para a Eibra. Elas não falam nada. Mas tem uma outra mulher também que é o Guinness da categoria humana na área natural. É a dona Carol Horlock, da Inglaterra. Ela conseguiu ter 12 bebês em 13 anos. Isso é natural. Vamos pensar comigo um pouquinho nas coisas absurdas que ganham os seus prêmios. E dentro dessas coisas absurdas eu vi vidas que estão em chamas. Eu vi uma mulher aqui dos Estados Unidos que se chama Carrie Jung, que ela tem a cintura de 15 inchas. É a largura de um pote de maionese. Essa mulher tem que estar doente.
Eu vi uma outra mulher, que se chama Julia Gnus, aqui também nos Estados Unidos, que é a mulher mais tatuada no mundo. Ela tem 95% do seu corpo tatuado. E ela começou a tatuar o seu corpo após ser diagnosticada com uma doença chamada porfíria. Essa doença faz com que a pigmentação da pele se torne rosada. Então, entre ficar rosada ou ficar colorida, ela decidiu ficar colorida. E daí ela ganhou um prêmio porque isso daqui é tido como um absurdo. Tem um homem na Nova Zelândia, seu nome é Lucky Diamond. Ele tem 100% do seu corpo tatuado. E agora ele está tatuando sobre o corpo. Em cima das pinturas ele está tentando refazer algo maior. E palavras desse homem são bastante interessantes. Porque eu vejo uma vida que está completamente incendiada. Ele disse assim: a vida não se trata de esperar a tempestade passar, mas sim de aprender a dançar na chuva. Por causa da destruição familiar que eu sou oriundo, é muito fácil eu mergulhar no reino da fantasia. A fantasia se tornou a minha realidade. Para mim, a dor tem sido a minha dança na maior parte da minha vida. Eu não me valorizo. Mas quanto mais eu aceito a dor, mais fácil se tornou lidar com ela. A minha obsessão por tatuagem se tornou o melhor caminho para lidar com o ambiente do qual eu sou fruto. Eu vejo aqui um homem completamente perdido e desorientado, sujeitando-se à dor para marcar uma impressão. Um homem desfigurado. Um homem que literalmente está em chamas. Judas nos ensina, meus irmãos, que nós devemos adorar a Deus e amar os perdidos. E como é fácil nós amarmos os perdidos quando estão mais perdidos ainda, longe de nós. É fácil nós olharmos uma história como essa e dizer: Senhor, eu vou orar por essa vida, vou me compadecer por essa vida. Mas por que é tão difícil nós olharmos coisas menores que estão na casa? De pessoas que têm talvez problemas menores e que estão aqui, e Paulo diz que a igreja é um hospital, não um manicômio. E dentro do hospital nós temos diferentes estágios de cura, de tratamento, nós temos processos completamente diferentes. Mas daí nós olhamos e nós mesmos queremos ser o doutor e dar o diagnóstico e também já damos o laudo final. Não tem salvação. Então nós nos compadecemos dos que estão longe, mas nós esquecemos que precisamos lutar por aqueles que estão perto. Nós precisamos aprender a amar aqueles que estão sentados do nosso lado. Porque Deus não criou um exército de robôs, Ele não quer que todos sejam iguais, mas Ele quer que nós sejamos santos, porque Ele é santo. E se nós, com as nossas diferenças, temos o prazer de dizer: esse não é salvo, aquele não vai para o céu, aquele outro precisa mudar, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. É tempo de nós sermos igrejas e nas nossas diferenças encontrar aquele que tem solução para as nossas vidas. Compadecemos-nos daqueles que estão perdidos. Amamos aqueles que estão longe. Cesta básica para a África, vamos tratar dos irmãos em Bangladesh, vamos fazer tudo o que os outros precisam. Enquanto dentro da casa, por tantas vezes, tem alguém que simplesmente precisa de um abraço, de um aperto de mão, talvez de um telefonema. Então nós nos compadecemos dos de longe e esquecemos que nós devemos ser primeiro fiéis aos nossos amigos na fé, aqueles que estão dentro da nossa família espiritual, aqueles que estão perto. Eu chego à conclusão que os primeiros perdidos que nós devemos amar estão aqui, dentro da nossa casa. Os primeiros que precisam ser amados. Os primeiros que precisam ser muito bem cuidados. Nós cuidamos primeiro da nossa família para depois pensarmos em ajudar a família do vizinho. Então eu creio que chegou o tratamento para nós, como igreja do Senhor, para que o mundo possa receber a cura, e a cura tem nome, é Jesus Cristo. Quase todos os dias vem à minha mente o nascimento da minha filha, o nascimento da Ebra. Eu creio que aqueles que são pais podem lembrar, embora os filhos tenham 30, 40 anos, eu tenho certeza que conseguem se lembrar do primeiro contato que tiveram com os seus filhos. Eu lembro que a Ebra nasceu e quando estavam limpando ela, a minha preocupação maior foi com a Kátia para saber se ela estava bem. E depois, então, eu fui cuidar da Ebra.
E tive o privilégio de dar o primeiro banho, de trocar a primeira fralda, isso depois de ter cortado o cordão umbilical. Mas eu louvei a Deus porque a Ebra veio com saúde, a Ebra veio perfeita, a Ebra veio linda. A Ebra veio muito mais do que aquilo que nós merecíamos, mas foi o nosso Deus que a formou do jeito que ela é. Mas tem algo que passa todos os dias na minha cabeça. É porque por mais que eu esteja pendente, que nós estejamos pendentes dela como filha, eu não posso garantir os planos dela para o futuro. Eu não tenho como saber o que vai acontecer e evitar as dores que talvez ela tenha que passar. Eu não tenho, embora eu queira. Embora eu quisesse estar 24 horas por dia com uma câmera na sala de aula dela para saber o que está acontecendo. Embora eu quisesse estar lá perto, mas eu não consigo, então eu confio no Senhor e peço, Senhor, estende as tuas mãos sobre a Ebra, cuida dela, guarda a sua mente, prepara seu coração, trata dela da forma como eu não posso. Mas a verdade é que ela terá as experiências e terá os seus conflitos também. Eu não sei se ela vai chegar à sua juventude, porque eu estou esperando Jesus para hoje. Mas pode ser que ela chegue, então talvez eu vá ter que consolar ela, porque talvez um filho do Jonadab, do pastor Jona, vai quebrar o coraçãozinho dela. E daí talvez eu tenha que quebrar o coraçãozinho dele também. Eu não tenho como evitar. Nós não temos como saber. Ela vai passar por experiência, sem dúvida vai passar por conflitos dela. Existem lugares que é onde nós, como pais, não podemos evitar, nós não conseguimos chegar. Mas independente de qualquer coisa que aconteça, algo não vai mudar, porque ela vai morrer sendo a minha filha. Os meus olhos vão estar em cima dela, pendentes o tempo todo. Esses últimos dias no Brasil, teve uma hora que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, menos, pelo amor de Deus, eu estou com 50, para de me chamar de filhinho. Para de querer me pegar no colo, mãe. Mas eu entendo o olhar dela para mim, assim como eu vejo a minha filha que continua sendo uma criança. Assim como os filhos de todos continuam sendo pequenos. E por mais que façam, sempre vai continuar sendo filho. Não importa aquilo que você fez, você sempre vai ter um pai que te ama, mas ele quer te pôr em pé, ele quer tratar as tuas feridas, ele quer restaurar a sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Da mesma forma que a Ebra nasceu um dia, todos nós que um dia levantamos as nossas mãos e publicamente confessamos o nome de Jesus, não dissemos, olha, eu quero mudar de religião. Não, nós aceitamos que Jesus é o Filho de Deus. Nós levantamos as nossas mãos e dissemos, eu quero esse Jesus, eu reconheço esse Jesus. E quando nós reconhecemos esse Jesus, nós nascemos no mundo espiritual. Nós somos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Pensem nisso. Que um dia o mundo não te valorizava, mas você fez uma festa lá no céu. A Bíblia fala isso, que quando nós o aceitamos, a festa no céu. Um dia você fez festa no céu. Um dia a sua decisão fez com que houvesse uma alegria no céu tão grande. Porque alguém que estava morto nasceu, e nasceu sem ter nada na sua vida, nenhuma mancha na sua vida. Houve uma festa no céu no dia do seu nascimento no mundo espiritual. Você nasceu perfeito, aleluia, independente da sua aparência física. Não existiam manchas na sua pele. O seu coração, pés, mãos, olhos, nariz, ouvidos, boca, estavam puros nesse momento. Tudo o que aconteceu ficou para trás, era da época da ignorância e dali para frente, tudo se fez novo em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Na sua corrente sanguínea não existiam tipos de químicos que causavam risco ao seu organismo. E o seu cheiro era o perfume do próprio Senhor Jesus. Aleluia! Coloque esse quadro na sua mente. Você nascendo espiritualmente. Mas com o tempo, pelo uso errado do teu livre-arbítrio, você pode estar completamente desfigurado. Você pode ter se lançado no fogo de novo, ter brincado com fogo. E quem brinca com fogo se queima sim.
Aí você começa a perder essa figura, e daí hoje eu chego aqui com a palavra do Senhor e eu estou em paz com aquilo que estou pregando. Porque eu sei que o Senhor tem nova vida hoje. Eu sei que o Senhor pode mudar completamente. Você que está desfigurado, você que pensa que está morto, Jesus Cristo é vida e vida em abundância. Aleluia! 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 Judas falou do que os próprios falsos mestres já haviam exposto. Mas como um bombeiro, ele despertou ao toque da sirene. E daí ele gritou bem alto: para! Quando nós lemos essa carta de novo, grave na sua mente: tem fogo! A sirene despertou. E o bombeiro Judas levantou para apagar esse fogo. E daí eu te pergunto, e você? O que você olha quando você vê a sua vida? Você vê que está tudo bem ou você vê que está em chamas? Você vê que tem fogo? Você vê que você já não é aquele bebê lindo quando nasceu espiritualmente, mas você está sendo degenerado, deformado, porque aquilo que você está fazendo está tirando a sua forma de ser diante do Pai. Você está se expondo? Ou você está expondo quem? Ou você pensa que está enganando quem? Porque espiritualmente o Deus da casa sabe tudo o que está passando. Nós olhamos o exterior, mas o nosso Deus, Ele vê o interior. E Ele sabe que precisa de mudança sim, e é de dentro para fora, algo original. Não adianta nós nos tratarmos como crentes e andarmos e sermos reconhecidos como povo da Bíblia, sendo que na nossa vida nós não somos o povo que nem lê a Bíblia, que nem sabe o que é a Bíblia, que vai chegar no céu, vai ter que pedir informação para saber quem que é Deus, quem que é Jesus. Se chegar. Escutem bem. Um homem ganha vida com o trabalho que faz, mas ele marca a sua vida com as suas atitudes. A boa notícia é que Deus não expõe. Embora Ele tenha poder e o Espírito Santo esteja trabalhando na casa, mas eu louvo a um Deus que não expõe. Ele não precisa expor, mas Ele chama os seus filhos para a intimidade. E eu ficava muito envergonhado quando os meus pais me corrigiam na frente de todo mundo. Eu preferia muito mais que eles me pegassem no quarto e, vamos conversar. Em separado. Deus não vai expor o teu pecado, mas você não consegue esconder o teu pecado. Se você lembrar bem, o rei Saul ficou cansado de ficar esperando Samuel para fazer o sacrifício que ele mesmo foi lá e fez. E quando chega Samuel, Samuel pergunta: o que está acontecendo? Nada. Mas atrás dele o rebanho estava vindo. E os animais começam a mugir, os carneiros começam a fazer o seu barulho. Ele falou: você não fez nada, e o que eu estou escutando aí? Sendo que Deus mandou acabar com tudo. E você achou melhor trazer uma parte junto com você. O nosso Deus conhece as nossas vidas, meus irmãos. Aquilo que para nós é novidade, para o nosso Deus já é história. A boa notícia é esta: Deus não expõe. Ele chama os seus filhos para a intimidade. Eu creio que todos nós estamos em família hoje. Mesmo o pastor que está nos visitando lá de São Paulo faz parte da nossa família espiritual. Mesmo os irmãos que estão aqui nos acompanhando, que chegaram de Seattle, também são a nossa família espiritual. E eu amo porque no céu não vai haver barreiras, meus irmãos. Assembleia de Deus não vai ficar na esquerda, Batista na direita, não. Nós vamos ser um povo só, glorificando o nome do Senhor e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Vai ser um coro maravilhoso. Então nós estamos na sala com o Pai, e Ele está falando conosco nessa manhã. Nesta intimidade, Deus te diz nessa manhã: nós somos chamados para louvor e glória do nosso Deus. E louvor não se resume em 25 minutos de um ato litúrgico, mas é uma constância em nossas vidas. Louvor é a maneira como eu vivo. Louvor é as pessoas olharem e saberem: tem algo diferente. E a diferença é que nós estamos na terra sim, mas estamos ligados no céu para glorificar o nome do Senhor. Louvor não é apenas o resultado conjunto de mãos erguidas no santuário,
mas sim de vidas que foram erguidas, que amando testemunham que Jesus está vivo. E a glória decorre da salvação dos perdidos. Nessa intimidade, Deus também diz: você não está me adorando e tampouco amando os perdidos. Quando você pensa que o céu tem 50 tons de cinzas, você fica dessa forma. De manhã você quer estar no branco, com a santidade, à noite você está no negro, porque é a tua vida. E daí a mistura disso daí dá um cinza. No céu não entra pecado. O céu é um lugar onde a santidade de Deus vai tomar todos os lados. Então é melhor que a gente abandone os pecados agora e que nós nos unamos ao Senhor e busquemos ser santos, porque Ele é santo. Aleluia. Quando pelo seu testemunho o mundo não pode dizer: olha, nós iremos com este povo porque Deus está no meio deles. Quando o nosso testemunho não traz diferença para o mundo, a não ser escândalo, isso não é levar glória ao nome do nosso Deus. Nós somos chamados, meus irmãos, para ser diferentes e não estranhos. E estranho a gente vê lá no Haiti, porque as pessoas que participam do culto de manhã, terminam o culto, vão para o outro lado da rua e vão nas suas reuniões de voduísmo. Se Deus faz ou se o diabo faz, não importa, importa que alguém faça. Meus irmãos, nós estamos em Cristo e Ele cuida de nós com um amor tremendo. Nada tem faltado nas nossas vidas. Escolhemos o que vestir, escolhemos o que comer, escolhemos o carro para vir na igreja, escolhemos aonde moramos. Por que nós estamos escolhendo para onde nós vamos quando terminar a vida? O céu é o melhor lugar, então vale a pena ser santo. Aí tem aquele que diz assim: mas por que eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto? Deixa eu te falar, eu quero chegar na presença de Deus e saber assim: olha, eu deixei de fazer o que eu poderia, mas eu cheguei aqui sabendo que eu não fiz, do que chegar na frente de Deus e pensar: olha, eu fiz tudo o que eu achava que podia, e Ele dizer assim: você não deveria ter feito. É melhor nós mudarmos agora, enquanto tem tempo. Vale a pena nós rejeitarmos coisas que a gente pensa que vale a pena. Não tem nada que valha mais do que uma eternidade na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um famoso ditado que diz: aonde há fumaça há. Às vezes o fogo já acabou e o que sobrou é cinza. As tuas atitudes falam tão alto que às vezes é difícil a gente escutar o que as pessoas dizem. Uma estação de bombeiros sempre fica na dependência de ouvir o toque da sirene. E daí eles têm que responder com urgência. Disparou, levanta. Está dormindo, acorda. Está comendo, para. O que você está fazendo? Corre, porque alguém precisa de ajuda. A prioridade para os bombeiros é a vida dos outros, não a sua. Nós estamos na contramão hoje, porque parece que a prioridade da igreja hoje é a sua vida. E os outros não valem nada. O que importa é aquilo que eu penso que realmente é importante. Então isso eu vou viver. Mas nós temos que aprender que nós somos chamados para ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E a sirene está tocando. Porque todos os dias nós estamos vendo milhões e milhões de pessoas morrendo, clamando, gritando. E o que nós estamos fazendo de Jesus chamado Cristo? O que nós podemos fazer para que essas vidas encontrem salvação? É despertar como os bombeiros, porque a sirene está tocando. O que nós estamos vendo acontecendo no mundo nada mais é do que o nosso Senhor Jesus dizendo: eu estou às portas, eu estou voltando. Os bombeiros levantam e não importa seu estado emocional, não importa se estão sentindo ou não, não importa se estão com vontade ou não, mas disparou a sirene, eles têm que pular. E daí eles têm que nadar em águas bravas. Eles precisam explorar profundezas, às vezes, que são escuras e que ninguém quer entrar, mas eles têm que entrar. Eles sobem montes, eles descem em vales. Eles se arrastam em meio aos escombros e a brechas tão pequenas que é impossível que alguém entre, mas eles estão determinados a tirar quem está lá dentro. Eles nadam contra as correntezas, eles lançam, pulam de helicópteros, sobem escadas tremendas, eles enfrentam o fogo, eles sobem escadas enquanto outros estão correndo por elas para sair para o lado de fora. Pessoas correm para fora e eles entrando com a coragem dizendo: tem alguém aí que eu posso salvar. Eles prestam os primeiros socorros.
Eles lidam com materiais químicos perigosos sem se preocupar consigo mesmo, mas pensando, tem alguém que precisa de ajuda. Eles reduzem os riscos, eles atendem e eles gerenciam desastres naturais. Tudo isso porque estão pendentes de uma sirene que os alerta, não do perigo, mas da necessidade de ajudar alguém. Disparou a sirene, eu tenho que pular, eu tenho que fazer alguma coisa. Existe uma sirene que no mundo espiritual tem tocado esses dias. Tenho falado com homens e mulheres do Senhor que estão abatidos com a situação da igreja, que estão preocupados com o que está acontecendo. Pessoas que estão praticamente dormindo no meio da casa, dormindo nas suas casas e pensando que estão indo para o céu. Meus irmãos, é tempo de despertar do sono. O Senhor está despertando, existe uma sirene que toca de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quando menos espera, essa sirene toca e diz, levanta, ore, busque, porque é tempo de salvar alguns que estão perdidos. Aleluia! A sirene do céu tem tocado, e Deus tem mandado o melhor para te salvar. Porque hoje, quem precisa de salvação é você. Você que pensa que pode viver uma vida dúbia, andando na borda, dizendo, olha, de manhã eu estou na igreja, à noite só Deus sabe. No domingo eu pulo, na segunda eu me arrasto. Você que fica pensando que pode brincar, que dá tempo de ficar brincando com a salvação. Não existe mais tempo. A sirene do céu tem tocado e Deus está mandando o melhor para te salvar. Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui hoje. Ele veio como um bombeiro para te arrebatar do fogo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Mas a tua situação não é serviço para anjos mais. Você precisa de Jesus. E nessa missão especial na sua vida, os anjos tentam achar o caminho do teu enfraquecido coração, mas Jesus te diz, eu sou o caminho. Aleluia. Os anjos dizem, há uma barreira profunda de culpa, de acusação. Eles pensam que é intransponível. Mas ele mesmo diz, isto é mentira, porque eu sou a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação que você precisa se chama Jesus. E Ele está aqui para te salvar hoje. Os anjos dizem, olha, nós chegamos, mas ele já estava morto. Mas então ele finalmente diz, eu sou a vida. Aleluia. E aquele que crer no Filho de Deus, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Hoje é dia de festa no céu, porque chegou salvação para a sua vida. Aleluia! Ele mesmo veio para te tirar do fogo. O fogo da incredulidade, o fogo da insegurança, o fogo da injustiça, o fogo da rejeição, o fogo da baixa autoestima, o fogo da inferioridade, o fogo do medo, o fogo da solidão, o fogo da indiferença familiar, o fogo do abuso, o fogo da rejeição, o fogo do vício, o fogo do abandono, o fogo do engano e do pecado. E Ele só veio te salvar porque Ele te ama. Aleluia! Aleluia! Antes do fogo para o sacrifício, era necessário que as cinzas fossem tiradas. Antes que se coloque um fogo novo, é necessário que as cinzas sejam tiradas. Aleluia! E se não tirarem as cinzas, vocês não podem adorar e amar os perdidos antes que haja uma limpeza em vocês mesmos. É impossível que a gente tente dar cura quando nós precisamos ser curados. É impossível nós tentarmos salvar quando nós precisamos de salvação. O Senhor está aqui hoje para remover a cinza da teologia da administração do pecado. Eu peco na segunda e espero até o domingo para pedir perdão de novo. Ou pior ainda, aquele que é o crente mensal, peca no dia depois da ceia e corre o risco de 30 dias ir para o inferno.
para pedir perdão na Santa Ceia, dizer eu vou participar do pão e do cálice, e daí está tudo bem. Sendo que a Bíblia é muito clara quando ela diz, olha, confessai os vossos pecados, e confissão só vem à base de arrependimento, e sem arrependimento não há perdão. Então se você não se arrepende para pedir perdão, a verdade é que você está administrando o teu pecado, e olha, o inferno está cheio de administradores do pecado, mas o céu está cheio daqueles que se arrependeram e disseram, Senhor, eu necessito, eu dependo da tua misericórdia, a tua misericórdia pode me colocar em pé uma vez mais. O Senhor tem que tirar a cinza do tudo me é lícito. Quando se esquecem da continuação do versículo que diz que nem tudo me convém. E muito menos sabem do que se trata esse texto, porque não se trata com relação a você dizer se vai na balada ou se vem da balada. A verdade fala sobre a questão do pecado na área sexual. Você precisa ser limpo da cinza, daquele evangelho que é donuts. Muita gordura e açúcar, mas não tem nenhuma substância ou valor nutritivo. Você só engorda. É aquele pai que só dá açúcar para o filho. E quando o filho está gordo demais, vai levar para o médico e dizer, eu não sei o que tem essa criança. É fácil de dizer, não precisa de médico. Essa criança não tem pai, não tem mãe. Está matando o filho. A verdade é que você precisa de nutriente, e nutriente nós só encontramos na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Não é aquilo que nós gostamos ou que escolhemos, não. A palavra do Senhor é toda inspirada para que haja tratamento para a sua casa, para os seus filhos, para que sejam saudáveis, sadios e que possam chegar ao céu. A cinza daquele evangelho que mais parece uma banheira de hidromassagem. Muita bolinha de sabão, muita aguinha morna, e na verdade não limpa, não purifica. A verdade é que a limpeza profunda só temos quando nós mergulhamos na palavra do Senhor. Quando nós começamos a ler a palavra, nós somos limpos, nós somos completamente transformados. E é tempo da igreja buscar ao Senhor e ler a palavra do Senhor. Vamos começar a orar para Deus queimar teu celular. Precisamos ser limpos da cinza da mentira. A mentira daquele que fica dizendo assim, olha, isso aqui não tem nada a ver. Então, a próxima vez que o teu dedo começar a doer por causa da cutícula, diga assim, não tem nada a ver, o teu corpo inteiro está padecendo. Nós somos parte de um corpo cuja cabeça é Jesus. E tudo aquilo que nós fazemos como uma igreja, como corpo, tem tudo a ver. Nós precisamos mudar os nossos caminhos. Precisamos ser limpos dessa mentira, das cinzas da mentira. Precisamos ser limpos das cinzas da autossuficiência. Daquelas pessoas que pensam que por si mesmos já galgaram o céu ou podem chegar ao céu. Nós precisamos de Jesus o tempo todo. Nós precisamos ser limpos das cinzas do ficar, do sexting, do teasing by mail, da pornografia, das cinzas da sensualidade, das cinzas da incredulidade, uma vez mais, das cinzas da impaciência, das cinzas do desânimo, porque tudo isso tem feito com que você simplesmente esteja se queimando e se desfigurando, e nós precisamos ser limpos e sermos, sim, cheios do fogo do Espírito Santo, para a glória de Deus. Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 26, é um texto bastante conhecido, não precisa abrir, eu já estou terminando. Mas fala sobre a história de um endemoniado gadareno. Um homem completamente desregrado. Um homem que há muito tempo já estava aprisionado pelo inimigo. Um homem que, sem dúvida nenhuma, não foi tomado pela possessão de uma vez só. E todos nós entendemos que existem pelo menos 2 estágios antes para que se chegue à possessão. Existe a depressão, existe a opressão e então sim a possessão. E é um processo que dura um período de tempo. Esse homem chegou ao ponto de ser possesso, de andar nu pelas ruas, de ser por tantas vezes cativo, a quebrar os grilhões, de se sentir bem quando dormia somente no cemitério. Mas a história dele, graças a Deus, não termina aqui. Porque senão seria mais um que teria sido queimado pelas chamas e teria sido levado eternamente para o inferno. Mas eu louvo a Deus porque essa história termina com um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus chega libertação. E hoje eu não tenho dúvida que o Senhor nos deu essa palavra para que haja libertação. Libertação daquilo que nós pensamos por tantas vezes ser importante. Vamos deixar o importante, mas vamos ficar com o essencial. O essencial é Jesus Cristo. Todas as coisas passam, mas o nosso Senhor Jesus,
Ele é eterno. Para que você se torne um profissional na ciência do fogo, é necessário vocação e dedicação. O curso básico para definir se você é vocacionado para ser um bombeiro, ele dura 16 semanas, só para testar a sua vocação. Ou seja, a verdadeira batalha começa contra as chamas, ela começa muito antes de se ver a fumaça. Você começa a se preparar a ponto de que um dia você possa ser voluntário, então sim, você engaje para ser um bombeiro. Judas, na sua pequena e poderosa carta, mostra que vale a pena batalhar pelo Evangelho, ensinando-nos a ter compromisso. E está faltando compromisso para que nós tenhamos a nossa vida mudada. Compromisso sendo vigilantes. Porque quando nós nos aproximarmos do fogo, nós devemos ter consciência de que nós podemos nos machucar. Judas nos ensina a batalhar contra a heresia, usando a graça como desculpa para comportamentos imorais. Isso é heresia. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E tem muita gente que está pecando dizendo isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você pode tudo, então vença hoje o pecado na sua vida. Diga, Senhor, eu me rendo a Ti. Muda a minha vida por completo. Porque da forma como está, você não pode permanecer. Em terceiro lugar, Judas nos ensina a perseverar. Permanecendo firmes e constantes, esperando a volta de Cristo. Sendo misericordiosos com aqueles que estão confusos e testemunhando aos que estão perdidos. E muitas vezes os confusos e perdidos estão aqui dentro. E o nosso trabalho como igreja é esse, é amar e orientar essas vidas. Trazer essas vidas para perto a ponto de que eles possam ver Jesus em nós. É tempo, meus irmãos, de nós salvarmos em Cristo Jesus para a glória do seu nome. Resumindo tudo aquilo que eu falei, e resumindo o livro de Judas, Judas está falando assim, adorando a Deus e amando os perdidos. Existe uma cobrança muito grande, principalmente daqueles que são religiosos, porque parece que a mudança individual de cada cristão depende do pastor ou do ministério, sendo que a mudança individual ela é baseada num relacionamento com Cristo. O que nós fazemos é mostrar o caminho, mas a decisão de seguir o caminho é sua. E o que Jesus está fazendo hoje é isso, mostrando o caminho uma vez mais. E resta você tomar a decisão de seguir esse caminho. No terremoto do México, alguns dias atrás, me chamou a atenção que uma criança foi salva dos escombros na escola porque ela estava sendo guiada por uma batida no metal. Não tinha como o bombeiro chegar, mas o barulho chegava até onde ela estava. Então ele começa a bater um metal no metal, fazendo com que a criança saísse do lugar que ela estava, em meio aos escombros, encontrasse uma saída, até que ela encontrasse a salvação. A palavra do Senhor é esse metal que está batendo hoje muito forte, dizendo, olha, saia da onde você está e venha para a luz, porque eu tenho vida nova para você. Eu tenho um caminho abundante para você. Então pare de ficar comendo migalhas enquanto tem um banquete sendo preparado. Pare de ficar se rendendo a coisas pequenas, sendo que no céu nós vamos ver coisas que não foram dignas de serem tratadas, explicadas para nós ainda. O céu é um lugar de novidade, de surpresa. O céu é um lugar de santidade. Portanto, sejamos santos, porque Ele é santo. Dentro das notícias que eu vi, e aqui eu termino. Um casal me chamou a atenção. Eles vivem em Santa Rosa, na Califórnia. No domingo passado, eles receberam uma ligação dizendo que era para eles abandonarem a casa. A filha liga e diz assim, pai, mãe, saiam da casa porque o fogo está se aproximando. E eles disseram, não, aqui é um lugar seguro, aqui nunca vai chegar o fogo. Aqui nós estamos bem, não se preocupem. Um dia depois, a mãe abre a janela da casa, a cortina da casa. E quando ela abre a cortina, o que ela vê é um clarão enorme, porque a chama já estava no quintal. A chama estava chegando e começando a tocar na casa. E ela olha para o esposo e diz, olha, nós precisamos sair. Nós precisamos correr para a nossa vida. Ela com 65, ele com 70, entram no seu carro e tentam fugir do inferno.
Mas em poucos metros que eles dirigiram, as ruas estavam completamente interditadas, árvores queimadas, tantas coisas que não conseguiram passar. E então eles resolvem voltar para a sua casa, e é na sua casa que eles ficam pensando: o que nós faremos? O doce Espírito Santo está em todos os lugares, meus irmãos. Porque esse homem diz que olha para a casa do vizinho e a casa em chamas, mas ele vê a piscina no fundo do quintal. E ele pega a sua esposa, alguns pertences, eles mostram os pertences, são 2 xícaras que a sua mãe havia deixado para ele. Pega um gato de 17 anos, e tem gente que foge com gato hoje ainda. Mas está na hora de fugir do gato. Esses 2 mergulham nas águas, e o fogo lambendo, queimando tudo. As águas geladas. E então eles só encontram abrigo quando um abraça o outro. E daí eles começam a conversar, a falar da vida e aonde a vida os havia levado. E depois de 6 horas dentro das águas, o fogo já havia acabado, eles conseguem sair das águas vivos. E o nosso Deus é digno de honra e glória quando nós lemos essas notícias. Porque ainda que não sejam salvos, eu não tenho dúvida que Deus tem um plano para esse casal. E eu tiro lições para nós disso. Porque 8 dos seus vizinhos morreram. 39 ao todo só daquela região. Mas eles estão vivos para contar um testemunho. Foi quando nós mergulhamos que nós encontramos saída. Foi quando nós nos unimos e foi quando nós falamos que nós encontramos saída. A igreja tem que voltar a ser esse lugar onde as pessoas mergulham na palavra. Se você ficar na superfície, vai continuar normal a vida que você está levando. Mas se você mergulhar na palavra, você vai entender que é mais profundo as coisas com o Senhor. Ele tem mais para as nossas vidas. Se nós mergulharmos nessa palavra e entendermos que um ao outro se ajudou e ao seu companheiro disse: olha, esforça-te. Em vez de chamar para a balada, chama para o culto. Em vez de ser abalado e abalar a vida dos outros, chama para fazer uma oração na tua casa. Começa a fazer leitura da palavra. A igreja é longe, olha, a igreja é onde você está. Nós somos a igreja. É tempo de abrir a Bíblia dentro de casa, trazer os filhos para o redor da mesa e dizer: olha, vamos orar, vamos buscar a esse Deus, porque Ele está conosco. Chegou a hora de nós mergulharmos mais profundo, ao invés de irmos profundo. Chegou a hora de nós mergulharmos em Deus e, olha, tirarmos de Deus aquilo que pode nos dar esperança para o próximo dia. Chegou a hora de nós não somente nos abraçarmos, como é bom esse momento de comunhão na igreja, mas chegou a hora de nós comunicarmos com os nossos irmãos. A Bíblia fala: comunicai as vossas faltas, mas comunique com sabedoria. Procure pessoas que sejam certas para te colocar no caminho e não para entrar no caminho que você está. Porque era isso que esses falsos mestres estavam fazendo. Olha, vem comigo que aqui é mais fácil. Esse Jesus que eu tenho, Ele é muito mais tranquilo. Meus irmãos, Jesus é tomar a sua cruz e segui-lo. É tempo de sermos igreja, de mergulharmos profundo, de participarmos, de termos comunhão e de falarmos as nossas dores, mas também de ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas. Eu termino aqui. Assim como esse casal chegou na hora mais difícil, na hora em que eles tinham que lutar pela vida. O que faz um casal nos seus 70 anos lutar pela vida? O que mais eles esperam da vida? Chegou a hora deles abandonarem aquilo que lhes dava segurança, o conforto, a comodidade. E, infelizmente, parece que no lugar de fogo às vezes tem conforto. Leiam o que Pedro fez depois de ter traído Jesus. Ele foi se sentar na fogueira junto com os inimigos. Ele negou a Jesus ali enquanto estava quente, enquanto estava aquecendo o seu corpo.
A verdade é que nós precisamos deixar o nosso lugar de comodidade. Comodidade é a gente viver a vida como a gente vivia antes de conhecer a Jesus. Porque aquilo era conhecido, o novo é a palavra. Então é mais cômodo a gente errar pensando, olha, eu não sei, eu nunca ouvi. Mas chegou a hora de nós ouvirmos e de vivermos para que haja mudança em nós. E glória para o nosso Senhor Jesus. Chegou a hora de deixar o lugar que você se sente confortável. O lugar onde você se sente seguro. Se tem um lugar onde nós devemos nos sentir seguros, é na sombra do onipotente Deus. Aleluia. Na sombra dele aquilo que eu sou desaparece. Na sombra dele a minha mesquinhez, a minha pequenez, olha, ele tem poder para fazer coisas grandes. As minhas falhas são apagadas, os meus erros são perdoados, os meus pecados são perdoados. Então é na sombra dele e não na onda dos outros. Chegou a hora de se ter conversas maduras sobre a vida e mergulhar em águas mais profundas para que possamos todos ser salvos. Pecado, meu irmão, é não confessar os pecados e culpas e pedir ajuda. Isso é pecado. Pecado é você estar no meio da congregação e não ter coragem de dizer, eu preciso de ajuda. Eu não consigo viver da forma como eu estou. Mas ainda que você não fale, deixa eu te lembrar que os olhos do Senhor te olham dos altos céus. Ele conhece você, Ele sabe aquilo que precisa ser mudado. Hoje é dia de confessar pecados e culpas e pedir ajuda. Hoje é dia de gritar por socorro. Porque se você não pedir socorro, você vai morrer. Morrer queimado ao lado da piscina da salvação. Deus tem me incomodado nesses dias de uma forma muito boa. Porque eu não aceito, eu sei o peso que eu tenho sobre o meu ombro como pastor dessa casa. E tem me doído ver o comportamento de alguns. Tem me doído ver pessoas que têm tanto, que Deus já fez tanto, mas que por tão pouco estão se perdendo. Eu não aceito mais mortos e nem feridos em meio ao nosso povo. Aleluia. Aleluia. Jesus nos chamou para uma vida abundante. Aleluia. Esse é o verdadeiro chamado do altar. É o Espírito Santo dizer, olha, você quer uma vida nova? Venha. Não espere ser convidado. Aleluia. 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 Jesus nos chamou para uma vida abundante. O que fazer então, pastor? O que eu faço, pastor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas para que Ele faça tudo é necessário que você entregue. Então hoje, se você quer deixar para trás tudo aquilo que tem te amarrado, que tem te prendido, eu quero te convidar sim a deixar o lugar que você está e correr para o altar, para